A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 34. Corrupção das ideias, continuação. 6. Propaganda através da venda ambulante e das escolas. Assim, pois, para difundir as ideias que ela tem interesse em fazer prevalecer, a franco-maçonaria usa, antes de tudo, influências cuidadosamente acobertadas, influências dos iniciados em grau elevado sobre os maçons vulgares, influências dos maçons sobre as sociedades que organizaram ou nas quais puderam se introduzir, e através delas e deles, influência sobre a opinião pública em todas as classes da sociedade. Mas, para chegar aos resultados que deseja obter, o Partido Oculto não se contenta com essas influências. Na carta de 18 de janeiro de 1822, Piccolo Tigre felicitava-se pelos recursos abundantes que obtinha de Londres para a propagação das ideias liberais e humanitárias através de brochuras e jornais das ideias liberais e humanitárias. Ofertas consideráveis foram-me feitas. Logo teremos em Malta uma gráfica à nossa disposição. Podemos, pois, impunemente e de maneira infalível, e sob o pavilhão britânico, espalhar de uma extremidade à outra da Itália os livros, brochuras, etc., que a venda, no momento apropriado, colocará em circulação. No dia 5 de janeiro de 1846, o mesmo Piccolo Tigre escrevia de Livorno para Nubius: Nossas gráficas da Suíça estão no bom caminho. Elas produzem livros tais como os desejamos, mas são um pouco caros. Destinei a essa propaganda necessária uma parcela bastante considerável dos subsídios recolhidos. Vou utilizar o restante nas missões diplomáticas. Agora, a seita tem suas gráficas por toda parte, e a venda ambulante de suas produções é favorecida pelas leis. Em 1881, a liberdade completa da venda ambulante foi introduzida na liberdade completa de impressão e de livraria. Os vagabundos, os criminosos reincidentes, receberam o direito de divulgar as mais ímpias e imundas brochuras. E, no entanto, alguns anos antes, o chefe de polícia tinha estabelecido que a venda ambulante não empregava menos de 10 a 12 mil agentes que espalhavam fraudulentamente 15 milhões de publicações indecentes e vergonhosas. Não era suficiente. Decretou-se uma liberdade mais completa. Ademais, os autores das obras assim vendidas foram glorificados, a fim de lhes conferir mais crédito junto ao povo. São, sobretudo, os jornais que servem para disseminar as ideias que a seita quer semear no público. Os jornais que lhes são devotados constituem legião. Eles são graduados com uma arte infernal para todas as classes possíveis de leitores, a fim de que cada qual, segundo o grau em que seu espírito tenha chegado no caminho do mal, possa recolher o periódico ao qual seu espírito possa adaptar-se e marchar juntamente com ele. A poesia e o romance, as belas artes e as ciências, a história do passado e a exposição dos acontecimentos presentes, tudo serve, na medida em que convém, ao público ao qual se destina tal ou qual jornal, para espalhar as ideias de liberdade intelectual, moral e religiosa que constituem o fundo do espírito maçônico. Os congressos têm sido muito frequentemente empregados para a mesma finalidade. O impulso que lhes foi dado data da existência da alta venda. Sabemos quanto eles se multiplicaram nesses últimos tempos sob todas as denominações imagináveis. Inicialmente, tratavam-se apenas de congressos científicos. O Papa Gregório XVI opôs-se a isso com uma firmeza inabalável. Ele não pôde afastar esse flagelo da Itália, posto que os príncipes se deixaram intimidar, mas, pelo menos, preservou Roma. Os congressos científicos representaram para a Itália, em 1845, o que foram na França 2 anos mais tarde os banquetes democráticos.
Ademais, serviram para que os espíritos aventureiros se conhecessem, para que os cúmplices semeassem suas ideias, para que a seita lançasse o descrédito e o desprezo sobre os dogmas cristãos. Mas, para ser profunda, tenaz, geral, a propaganda das ideias deve ser compreendida desde a tenra idade através da educação. Nas suas instruções ao regente, o Espalt diz: é necessário, pois, ganhar para a nossa ordem as pessoas comuns do povo. O grande meio para isso é a influência nas escolas. Deveis ver sem descanso como podemos, nas províncias, dominar a educação pública, o governo eclesiástico, as cátedras de ensino, de prédica. Esmagai o inimigo, qualquer que seja ele, diziam as instruções aos membros da alta venda, mas, sobretudo, esmagai-o dentro do ovo. É preciso ir à juventude, é preciso seduzi-la, sem que ela o perceba. Ide à juventude, e, se for possível, até a infância. Essas instruções não eram daquelas que os membros da alta venda devessem guardar apenas para eles. Eles não podiam, sendo 40, doutrinar toda a juventude europeia. Elas deviam ser transmitidas pouco a pouco, mais ou menos explícitas ou veladas, segundo o grau de avanço das pessoas às quais se desejava fazê-las chegar. Elas eram particularmente destinadas àqueles que se ocupavam com a instrução da juventude nos liceus, colégios, escolas e mesmo nos seminários. Não era necessário que todas as pessoas chamadas para essa propaganda estivessem engajadas nos liames da maçonaria. Bastava, sempre basta, que elas tenham o espírito maçônico. Estas são consideradas mesmo como as mais úteis, porque inculcam as ideias desejadas na juventude que lhes é confiada, sem perceberem o mal que lhe fazem. Para outros, os iniciados, recomendava-se uma extrema prudência. Ela era, então, mais necessária do que hoje, mais nos estados pontifícios do que entre nós. Ela era exigida, sobretudo, daqueles que, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, podiam ter alguma influência sobre a educação da nobreza ou do clero. O documento publicado por Monsenhor Gerbet, depois de dizer que é preciso se esforçar para arrastar para o terreno maçônico as autoridades civis e militares, os reis e os próprios príncipes, acrescenta: e sobretudo seus filhos, é através dos autores célebres, cuja moral estaria de acordo com nossos desígnios, que paralisaremos ou abalaremos seu poder. É através de tão sábias medidas, postas em prática com prudência e, sobretudo, convenientemente aplicadas em corações jovens, por demais fracos, para discernirem o verdadeiro objetivo, que nós os conduziremos a nos secundar na grande obra. Essa prática tem sido incessante. Para citar apenas um exemplo, a seita conseguiu fazer admitir como preceptor do príncipe Rodolfo, herdeiro presuntivo do imperador Francisco José, um apóstata. Acreditemos nisso, e como professores, sábios como o naturalista Beren, que não acreditava nem em Deus nem na vida futura. Sabemos que esse desafortunado príncipe rolou até o mais profundo abismo da desonra e do desespero. Ainda aqui vemos que são observadas atualmente as instruções de Weishaupt, eis as que tinham sido dadas àquele que ele havia escolhido para ser preceptor do herdeiro presuntivo da coroa da Baviera em 1785. 1. Visar-se-á a que os conhecimentos do príncipe sejam extensos, mas não profundos. Atacar diretamente o sentimento religioso inato à juventude seria imprudente. Procedendo indiretamente, obter-se-ão excelentes resultados. Basta mostrar no ensino uma oposição entre a ciência e a fé. 2. O educador estudará cuidadosamente o caráter de seu aluno. Existem, sobretudo, 2 pontos a respeito dos quais ele deverá obter um conhecimento seguro. Quais são os prazeres aos quais o príncipe se sente mais atraído? Quais são as paixões dominantes de sua natureza? O preceptor
preocupar-se-á em alimentar as tendências e as paixões do príncipe. A juventude, irrefletida por natureza, gosta disso, mostra-se reconhecida e se apega àqueles que assim agem com ela. Mas evitar-se-á ultrapassar uma determinada medida, a fim de impedir que se produza a saciedade. É preciso manter a sede. Os acontecimentos extensos e superficiais produzem a vaidade. Ela será adulada. A juventude inexperiente sempre se deixa seduzir por elogios. 3. Atenção especial será dedicada à escolha das leituras. Serão exaltadas as obras escritas segundo o espírito da loja, como sendo obras que marcam época na ciência e que constituam pérolas literárias. Quando o público se tiver deixado prender por essas manobras, o preceptor chamará a atenção do príncipe para as publicações em questão como sensacionais e dignas de serem lidas com atenção. 4. É importante dar à juventude, desde cedo, através da palavra e de leituras, um certo interesse, até mesmo a estima, pelo suicídio. Assinalar-se-á o suicídio como o ato mais elevado da coragem viril, sobretudo em certos casos especiais. O príncipe herdeiro da Baviera, mais feliz do que o príncipe Rodolfo, foi preservado pelo destino de semelhante educação. A esses preceptores, sobretudo, é que as instruções recomendam a prudência. Jamais tenhais em relação a essas crianças uma palavra de impiedade ou de impureza. Máximo debetur puero reverentia. Não esqueçais jamais essas palavras do poeta, porque elas vos servirão de salvo-conduto contra os descomedimentos, dos quais é essencialmente importante abster-se no interesse da causa. Para fazê-la frutificar nos umbrais de cada família, para vos propiciar o asilo na casa doméstica, deveis apresentar-vos com todas as aparências do homem grave e moral. Pode parecer surpreendente que aqui se recomende não proferir uma palavra de impiedade, quando se trata de aniquilar a ideia cristã. Mas já vimos, e veremos ainda melhor mais adiante, através de que palavras, de que ideias, à primeira vista inofensivas, a maçonaria consegue inculcar nos espíritos, propagar nas massas, fazer reinar na sociedade seus princípios, que são inteiramente o oposto dos princípios cristãos. Eis um fato que bem mostra como Voltaire, Weishaupt, Nubius são sempre fielmente obedecidos. Nos primeiros dias de junho de 1892, o correspondente parisiense do Courrier de Bruxelas comunicou o seguinte: foi na época em que as câmaras ainda tinham sede em Versalhes e em que, consequentemente, os senadores, deputados, jornalistas, morando em Paris, estavam condenados a viagens quase diárias. Eu me encontrava um dia num compartimento do trem chamado parlamentar, em companhia de Madier de Montjour, do senhor e da senhora Locroix, dos filhos Hugo, Jorge e Gianni. Falava-se sobre um homem amigo das duas famílias, a respeito do qual se fazia excelentes comentários. Como a senhora Locroix lembrasse que esse adolescente tivera durante muito tempo ideias reacionárias e clericais, Madier interrompeu. Sim, mas eu lhe inoculei o vírus, e agora ele o possui. Jamais esquecerei o ar verdadeiramente infernal com que aquelas palavras foram pronunciadas. Todo o ódio antirreligioso de Madier de Montjour aparecia nos seus olhos, na sua voz sibilante, no seu rictus de fanático. O governo maçônico proporcionou a esse Madier de Montjour funerais às expensas do Estado. Não são somente os filhos dos príncipes que os irmãos insinuantes têm a missão de corromper intelectualmente, mas todos os filhos do povo. Instruções nesse sentido são dadas aos preceptores pelos jornais pedagógicos. Basta citar uma só nota da Action Scolaire, número de outubro de 1900.
Ela propõe essa questão: como os professores laicos conseguirão destruir a influência do padre? Ela responde: uma conversa de alguns minutos com as crianças que vêm da igreja bastaria para apagar os estragos causados às suas inteligências pelas lições do catecismo. Interrogando-os habilmente, o professor conheceria de cada vez que gênero de veneno o padre acabara de inocular em suas vítimas, e o remédio seria de fácil aplicação. Uma pequena conversa com toda a classe, referindo-se, sem dar aparência disso, à lição do cura, que mostraria claramente que este é um descarado mentiroso. Parece inacreditável que a seita tenha podido conceber a esperança de atingir os próprios seminaristas. Foi ilegitimamente que muitos nos repeliram quando, na Semana Religieuse da Diocese de Cambrai, lançamos um grito de alarme em face das tentativas feitas recentemente junto aos levistas por missionários de novas ideias, das ideias liberais, democráticas e humanitárias. Jornais, conferências, oradores laicos de reivindicação sociais aos jovens eclesiásticos. Falamos com conhecimento de causa. Já no século XVIII, o Weishaupt dizia aos iluminados: se é importante para nós possuirmos as escolas ordinárias, parece igualmente muito importante ganhar os seminários eclesiásticos e seus superiores. Com esse mundo aí, nós temos a parte principal do país. Colocaremos ao nosso lado os maiores inimigos de toda a inovação, e sobretudo da grande inovação desejada pela seita, o retorno à civilização pagã, através do naturalismo e do liberalismo. E o mais importante de tudo, com os eclesiásticos, o povo e as pessoas comuns estarão em nossas mãos. Assim, a grande vantagem que o Weishaupt encontrava ao seduzir o espírito dos seminaristas com as ideias de liberdade e igualdade era que os seminaristas, tornando-se padres, as espalhariam no meio do povo, fazendo-as adotar por esta parte da população, que é por demais cristã, para que a seita possa atingi-la diretamente. No século XIX, encontramos as mesmas recomendações do documento publicado por Monsenhor Gerbet. É da maior importância, está dito ali, para o sucesso de nosso sublime projeto e para facilitar-lhe e garantir-lhe a execução, nada negligenciar no sentido de atrair para a nossa ordem os membros destacados do clero e todos aqueles cujos interesses estejam em oposição à nossa doutrina. É preciso sutilmente, na educação deles e sob as formas mais sedutoras, introduzir furtivamente o germe dos nossos dogmas e, através disso, acostumá-los insensivelmente e sem que o percebam ao choque que deve liquidá-los. Por seu turno, as instruções dadas à alta venda dizem o quanto importa para a seita ganhar o espírito dos seminaristas. Uma vez estabelecida vossa reputação nos colégios, ginásios, universidades e seminários, uma vez que tiverdes captado a confiança dos professores e dos estudantes, fazei principalmente com que aqueles que estão engajados na milícia clerical gostem de procurar vossas conversas. Oferecei-lhes, antes de tudo, livros inofensivos. Depois, pouco a pouco, levareis vossos discípulos ao grau de cozimento desejado. Deveis ter a aparência de serdes simples como pombas, mas sereis prudentes como a serpente. Falando desta maneira, dando esses conselhos e essas ordens, o Weishaupt, o iniciado, que nos é revelado por Monsenhor Gerbet pela venda, outra coisa não fazia, senão retomar os procedimentos que tinham proporcionado êxito aos gnósticos, aos maniqueus e depois aos chefes da reforma. Para arrastar o povo para fora das vias da verdade e do bem, para fora da igreja, sempre foi necessário, antes de tudo, ganhar uma parte do clero e, sobretudo, seduzir a juventude clerical através de generosas ilusões. Ao mesmo tempo que fazia exercer
sobre os seminaristas essa ação direta e pessoal, a alta venda preocupava-se com a própria direção dos seminários. Ela pedia e mandava pedir, diz Cretineau Joly, que se desse nos seminários uma educação mais apropriada às necessidades do século e aos interesses do país. Ela lamentava ver o estudo das línguas antigas absorver a atenção da juventude clerical. O estudo da teologia e das belas letras deviam ser relegados a segundo plano. Não ouvimos as mesmas queixas e os mesmos conselhos nesses últimos tempos? Em 1867, o Univers Israélite, TVP 223, dizia contar, acima de tudo, com a direção que se daria aos espíritos dos jovens clérigos para mudar a orientação intelectual do mundo. Inaugurada pela sábia e especulativa Alemanha, a renovação dos estudos teológicos se aclimata na França, a qual, graças a seu espírito generalizador e expansivo, pode ser chamada a fazer pela síntese religiosa o que ela fez um dia pela reconstituição civil e política do mundo. E todo israelita deve experimentar o desejo de cooperar com esta obra, na qual estão empenhados nossos mais sagrados interesses. Através da venda ambulante, a seita esforça-se principalmente em corromper os costumes. Através do ensino, ela visa sobretudo a perverter os espíritos. Nos seminários, como nos colégios e universidades, o que ela mais tem a peito é fazer penetrar nessas instituições os princípios de 89. Põe-se aqui um doloroso enigma. Como pôde acontecer que a seita tenha encontrado personagens de reputação altamente católica e tantas revistas e jornais católicos para apresentar ao público a taça enfeitiçante e misteriosa que derrama nas almas os grandes princípios, os imortais princípios? Sabem eles de onde vêm esses princípios e para que finalidade foram inventados? No Concílio do Judaísmo, reunido em Leipzig, em 29 de junho de 1869, sob a presidência do Dr. Lazarus de Berlim, o Dr. Philipson de Bonn, apoiado pelo grande rabino da Bélgica, Astruc, concluiu sob o aplauso de todos. O Sínodo reconhece que o desenvolvimento e a realização dos princípios modernos constituem as mais certas garantias do presente e do futuro do judaísmo e de seus membros. Eles constituem as condições mais energicamente vitais para a existência expansiva e o mais alto desenvolvimento do judaísmo. Valia dizer: israelitas, aspirais à dominação universal, se quereis preparar eficazmente os caminhos para aquele que deve obtê-la para nós. Tendes apenas uma coisa a fazer: empregar-vos em desenvolver os princípios modernos, em fazê-los entrar nos espíritos sob todos os aspectos, tirar deles todas as consequências que encerram. Depois realizá-las, quer dizer, fazer com que essas últimas consequências passem da ordem das ideias para a ordem dos fatos, através das leis que sugerireis e através dos costumes que conduzireis. Como podem os judeus considerar os princípios modernos como preparatórios dos caminhos para essa dominação? Eis como, graças à igualdade civil e à igualdade em todas as coisas com os cristãos, os judeus viram desaparecer o dique que até então os continha. E assim, como uma torrente devastadora, eles irromperam por toda parte e se apoderaram de tudo, dos bancos, do comércio, da imprensa e dos cargos mais importantes na diplomacia, na administração política, nas forças armadas, no ensino. Tudo caiu nas mãos deles, ou nas mãos daqueles que dependem deles. E agora a sociedade cristã encontra nos princípios de 89 os direitos do homem inscritos nas constituições dos estados. O maior obstáculo para sacudir o jugo judeu que lhe foi imposto
sob a roupagem da liberdade e da igualdade. Quando percebemos que os judeus eram cidadãos, escreveu um judeu convertido e padre católico, o padre Leman, eles já eram, em parte, os donos. Kremieux, fundador da Aliança Israelita Universal, exclamou em uma de suas assembleias: como tudo já está mudado para nós, e em tão pouco tempo. E diz Israel: o judeu consegue hoje exercer, sobre os negócios da Europa, uma influência cujo prodígio é espantoso. Também um publicista, Kuhn, teve razão ao declarar: essa reivindicação dos princípios modernos em favor do judaísmo é das mais humilhantes para nós democratas. Se os organizadores de associações da juventude cristã conhecessem essas coisas, empurrá-las-iam com tanto ardor para as vias da democracia? Se os superiores dos seminários tivessem sabido dessa declaração do concílio convocado por Pio IX como consequência da publicação dos sílabos, que desmascara os grandes princípios e os acossa até as suas últimas conclusões, encontraríamos entre eles quem tivesse deixado entrar em suas casas publicações democráticas? Teriam eles autorizado a realização de conferências democráticas em suas casas? Um rabino alemão permitiu-se esta ironia. Os cristãos, limitados e de vista curta, dão-se ao trabalho de nos arrancar daqui e dali uma alma e ficam felizes como reis quando têm bom êxito. Mas não veem que nós também somos missionários e que nossa prédica é mais hábil e mais frutuosa do que a deles. Eles não compreendem que marchamos contra eles de conquista em conquista. Ainda mais um pouco de tempo e todos aqueles cristãos que têm verdadeiramente educação não mais terão necessidade de Cristo e dele se desembaraçarão tão facilmente quanto nós. Está próximo o tempo em que a maioria dos cristãos terá retornado ao nosso ensino sobre Deus, ao nosso monoteísmo. O futuro nos pertence. Convertemos em massa e de uma maneira não percebida. Como e por quê? Através dos princípios modernos, através das doutrinas democráticas, cuja realização é a mais segura garantia do presente e do futuro do judaísmo. Bachen fez recentemente ao parlamento prussiano essa comprovação. O judaísmo alemão trabalha com um poder de tal forma gigantesco e uma perseverança de tal forma constante pela civilização e pela ciência modernas, que o maior número de cristãos, literalmente a maior parte do cristianismo, é levado de uma maneira consciente ou inconsciente pelo espírito do judaísmo moderno. Não é somente na Alemanha que o judaísmo trabalha pelo desenvolvimento e pela realização dos princípios modernos da civilização anticristã. Ele se empenha muito mais na França. E, ademais, quais são os países em que eles não reinam? Quais são os espíritos que não estão mais ou menos atingidos por isso? No seu comentário ao Apocalipse, Bossuet diz: vejo na Igreja duas espécies de perseguição. A primeira no seu início, e sob o Império Romano, em que a violência devia prevalecer. A segunda no fim do século, em que haverá o reinado da sedução. A sedução liberal exerce-se em nossos dias sob formas tão ocultas e pérfidas que suas vítimas nem mesmo a percebem. Ela invade pouco a pouco todas as inteligências, tanto na ordem eclesiástica como na ordem laica, e isso desde os mais tenros anos. Isso que acabamos de testemunhar, isso que ainda vemos, pode nos dar a compreensão das palavras pelas quais o Divino Salvador nos precaveu contra as seduções dos últimos dias. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão um grande número. Se o Senhor não abreviar estes dias, ninguém escapará. Capítulo 35. Corrupção das ideias. Continuação. 7. A perversão da linguagem.
O grande meio empregado para corromper as ideias foi perverter a linguagem. A franco-maçonaria soube fazer adotar pelo público a palavra laicização no lugar de descristianização, secularização no lugar de separação entre a ordem religiosa e a ordem civil, na família e na sociedade, neutralidade escolar no lugar de ensino ateu, separação entre a Igreja e o Estado no lugar de ateísmo no governo e nas leis, denúncia da concordata no lugar de expoliação da Igreja, desafetação no lugar de confisco, leis existentes no lugar de decretos arbitrários e ilegais, tolerância em lugar de licença dada aos piores erros, e etc, etc. Ela construiu as palavras clericalismo, inalienabilidade e etc., espantalhos, seduções com as palavras liberdade, igualdade, fraternidade, democracia, e etc. São, dizia Bonaldi, expressões de sentido dúbio, nas quais as paixões encontram primeiro um sentido claro e preciso, sobre o qual a razão se esforça em vão para fazê-las voltar através de explicações tardias. As paixões atêm-se ao texto e rejeitam o comentário. Apesar dos ensinamentos dados pela razão e da evidência produzida por nossas catástrofes, diz Lepley, essa fraseologia que embrutece fornece alimento diário às tendências revolucionárias encarnadas na nossa raça. Sob essa influência, penetram cada vez mais nas camadas inferiores da sociedade o desprezo pela lei de Deus, o ódio às superioridades sociais e o espírito de revolta contra toda autoridade. Mazzini não pensava diferentemente de Lepley sobre este ponto. Dizia: as discussões eruditas não são nem necessárias nem oportunas. Há palavras regeneradoras que contêm tudo o que é necessário repetir frequentemente ao povo: liberdade, direitos do homem, progresso, igualdade, fraternidade. Eis o que o povo compreenderá, sobretudo quando opusermos a estas as palavras despotismo, privilégios, tirania e etc. O sentido inteiro das palavras liberdade, igualdade, progresso, espírito moderno, ciência, etc., que reaparecem sem cessar nos discursos e nos artigos dos políticos e nas profissões de fé dos candidatos patrocinados pelas lojas, é revolução, destruição da ordem social, retorno ao estado de natureza pelo desaparecimento de toda autoridade que limite a liberdade, destruição de toda hierarquia que rompe a igualdade e o estabelecimento de uma ordem de coisas através da fraternidade, em que todos os direitos e todos os bens serão comuns. Os iniciados, ao pronunciarem essas palavras, sabem que estão anunciando um programa contra a lei de Deus e seus representantes na Terra, que estão exprimindo o conceito de Estado social, cuja fórmula foi dada por J. J. Rousseau. Os outros, repetindo-as após eles, tolamente, preparam para a aceitação deste Estado social aqueles que a franco-maçonaria não poderia atingir diretamente. Que é a direção suprema da franco-maçonaria, quem escolhe essas palavras e as lança, e que encarrega seus adeptos a propagá-las, não há a menor dúvida. Vamos começar, tinham dito as instruções secretas, a pôr em circulação os princípios humanitários. Reformas, melhoramentos, progresso, república fraterna, harmonia da humanidade, regeneração universal. Todas essas palavras enganosas são lidas nas instruções. Piccolo Tigre fala-as seguir destas. A felicidade da igualdade social e os grandes princípios da liberdade. Núbios acrescenta: a injusta repartição dos bens e das honras. Resumindo tudo, Gaetan,
regozija-se de ver o mundo lançado no caminho da democracia. No relatório do Terceiro Congresso das Lojas do Leste, em Nancy, 1822, lê-se: nos últimos graus, os mais altos da hierarquia maçônica, está condensado um trabalho maçônico universal de uma grande profundidade. Não seria desses cumes que nos chegam as palavras misteriosas, que partidas não se sabe de onde, atravessam às vezes as multidões em meio a uma grande convulsão e as levanta para a felicidade da humanidade? É de notar que a maçonaria se serviu da língua francesa para forjar suas fórmulas revolucionárias. Isto não escapou à de Maistre, que tão bem conheceu o poder misterioso de nossa língua. Na terceira das Lettres d'un Royaliste Savoisien à ses patriotes, escritas nos dias da Revolução, ele diz: o reinado desta língua não pode ser contestado. Esse império jamais foi tão evidente e jamais será mais fatal do que o nome presente. Uma brocha alemã, inglesa, italiana, etc. Sobre os direitos do homem, divertiria, quando muito, um camareiro do país. Escrita em francês, ela sublevará, num piscar de olhos, todas as forças do universo. Todas essas fórmulas pérfidas foram criadas há 2 séculos. Sob o reino do filosofismo, foi tolerância e superstição que passaram de boca em boca. Sob o do terror, foi fanatismo e razão. Sob a restauração, ancien regime, dízimo, privilégios. Sob o Segundo Império, progresso. Por ocasião da recente perseguição na Alemanha, Kulturkampf, na França, em 16 de maio, governo dos párocos. Hoje, o que está mais em voga, juntamente com o clericalismo, ciência, democracia e solidariedade, a ciência contra a fé, a democracia contra toda hierarquia religiosa, social e familiar, a solidariedade dos plebeus contra todos os que opõem obstáculo ao livre gozo dos bens deste mundo, os ricos que o possuem e os padres que proíbem a injusta cobiça. Solidariedade também entre todos os povos que, de uma extremidade à outra do mundo, se devem auxiliar mutuamente para quebrar o jugo da propriedade, da autoridade e da religião. Acima de todas essas palavras, reina há um século a divisa: liberdade, igualdade e fraternidade. A seita faz com que ressoe por toda parte. Conseguiu inscrevê-la nos edifícios públicos, nas moedas, em todos os atos da autoridade legislativa e civil. Essa fórmula, diz o irmão Malaperte, num de seus discursos às lojas, foi fixada por volta da metade do último século XVIII por Saint-Martin, fundador do iluminismo francês. Todas as oficinas a aceitaram e os grandes homens da Revolução fizeram dela a divisa da República Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas 3 palavras dispostas nessa ordem, diz ainda o irmão Malaperte, indicam o que deve ser uma sociedade bem regrada, coisa que ela será quando o contrato social tiver chegado às últimas consequências, tiver dado seus últimos frutos. O Weishaupt e os seus disseram abertamente o que pretendiam tirar desta fórmula. Primeiro, a abolição da religião e de toda autoridade civil. Depois, a abolição de toda hierarquia social e de toda a propriedade. Eis o que essas 3 grandes palavras dizem aos iniciados. Eis o que eles têm no pensamento. Eis onde eles querem nos fazer chegar. Eles fizeram com que as palavras fossem adotadas. Pelas palavras, insinuam as ideias, e as ideias preparam o caminho para os fatos. Não devemos, pois, nos espantar se, por ocasião da admissão nas vendas, os postulantes ao carbonarismo devem dizer:
no juramento que são obrigados a prestar. Juro empregar todos os momentos de minha existência em fazer triunfar os princípios de liberdade, de igualdade, de ódio à tirania, que constituem a alma de todas as ações secretas e públicas da Carbonara. Prometo propagar o amor à igualdade em todas as almas sobre as quais me for possível exercer alguma ascendência. Prometo, se não for possível restabelecer o reino da liberdade sem combate, fazê-lo até a morte. Eis o dever bem marcado e bem traçadas as etapas para realizá-lo inteiramente. Espalhar as palavras, propagar as ideias, fazer a coisa triunfar pacificamente, se for possível, se não, por uma guerra de morte. Não é somente entre as classes degradadas, ignorantes ou sofredoras que essa fraseologia exerce suas devastações. Ela causa igualmente vertigem nas classes superiores da sociedade, fato que a seita considera bem mais vantajoso para a finalidade empreendida. Graças à confusão das ideias introduzidas por ela nos espíritos, reina atualmente nas classes que são chamadas por sua posição a dirigir a sociedade a mais deplorável divergência de pontos de vista, a mais perfeita anarquia intelectual. Voltamos à confusão de Babel. Todas as ideias estão confusas, e nessa confusão, numerosos cristãos são arrastados mais facilmente do mundo para o sulco dos erros maçônicos. As pessoas não desconfiam dessas correntes, abandonam-se às suas ondas com placidez. Isto porque a maior parte das palavras que para aí as arrastam podem servir para exprimir ideias cristãs, assim como se prestam a exprimir as ideias mais opostas ao espírito do cristianismo. Lepley deixou-nos sua observação a este respeito. Nenhuma fórmula composta de palavras definidas conseguiria satisfazer simultaneamente aqueles que creem em Deus e aqueles que consideram essa crença como o princípio de todas as degradações. Mas aquilo que não pode ser obtido por um arranjo de palavras torna-se fácil com palavras que comportam, segundo a disposição de espírito dos que as leem ou ouvem, sentidos absolutamente opostos. Entre as palavras hoje em voga, nenhuma há da qual se faça um uso mais frequente e pernicioso do que liberdade. Ela tem duas faces, ao mesmo tempo cristã e maçônica. A liberdade, diz Leão XIII, é um bem, bem excelente, apanágio exclusivo dos seres dotados de inteligência e de razão. A inteligência dá-lhes o conhecimento de seus fins, a razão faz com que descubram os meios de alcançá-los, e o livre-arbítrio permite-lhes escolher entre os meios aqueles que lhes convém e de empregá-los para atingir o objetivo a que se propuseram. Se todos os homens vissem e colocassem seu fim último lá onde ele está e reclamassem liberdade para isso, todos ouviriam pedir que o caminho em direção ao soberano bem fosse largamente aberto, não fosse obstruído por nenhuma dificuldade imprevista e que eles próprios não fossem entravados na sua ascensão em direção a Deus. Mas quem não sabe que os fins aos quais o homem se propõe são numerosos, tão diversos quanto os objetos de suas paixões? De maneira que o apelo à liberdade pode jorrar simultaneamente dos corações dos maiores santos e dos maiores celerados, e que, pedindo-a com uma mesma voz, parecem desejar uma mesma coisa. Na realidade, eles querem coisas tão diversas e mesmo tão opostas quanto são opostos, de uma parte, os infinitos degraus que conduzem o homem à mais alta virtude, e de outra parte, os degraus não menos numerosos que os fazem descer até a pior corrupção. Ao grito de liberdade,
O filho indócil, o servidor orgulhoso, sentem crescer em seu coração o desejo de independência relativamente aos pais e aos mestres. Os esposos infiéis veem luzir o dia em que o liame conjugal seja dissolvido. A pessoa ruim aspira a um estado político e social no qual a coerção do mal não mais existirá. Esse grito une todas as rebeliões, excita todas as cobiças. O próprio cristão, a esse grito, sente tornar-se mais pesado o jugo do Senhor, porque a concupiscência original não está extinta no coração de ninguém. E todo homem é mais ou menos amigo, no seu fundo mal, da liberdade perniciosa. Para todos, o grito de liberdade tem uma atração doentia, atração que o pai da mentira pôs na origem de todas as coisas na sua primeira tentação. Di Erites, sereis como deuses, sereis vossos próprios senhores, não dependereis mais de ninguém. E como não existe independência em nenhum lugar, esse grito torna-se, em toda parte, um apelo à revolta. Revolta dos inferiores contra a autoridade, dos pobres contra a propriedade, dos esposos contra o casamento, dos homens contra o decálogo, da natureza humana contra Deus. Assim, entre as palavras em voga, nenhuma há da qual se tenha feito uso mais pernicioso e mais frequente do que da liberdade. Ela serve para as multidões exigirem, os reis consagrarem, as instituições fixarem em si, os mais poderosos dissolventes da ordem social. É a liberdade de consciência ou da independência de cada um relativamente a Deus. É a liberdade dos cultos, a separação entre a igreja e o Estado, a neutralidade e a laicização. Coisas essas todas que quebram os laços que ligam os homens à sociedade, a nosso Senhor Jesus Cristo e à sua Igreja. É a soberania do povo, quer dizer, a independência das multidões relativamente às autoridades sociais e civis. É o divórcio de certas disposições do Código Civil que colocam a anarquia na família. Enfim, para levar avante todas essas revoltas, para obter todas essas independências, a liberdade da imprensa que trabalha todos os dias para corromper os espíritos, a noção da verdadeira liberdade e para insinuar nos corações o amor e o desejo das más liberdades. Se os católicos juntassem sua voz à de todos os revoltados para reivindicarem, eles também, pura e simplesmente a liberdade, e não tal ou qual liberdade definida, e antes de todas as outras, a liberdade de as almas não serem entravadas em sua caminhada em direção a Deus, eles dariam a impressão de reivindicarem a mesma coisa que os revolucionários, e eles o ajudariam a obtê-la. E é isso que vemos com muita frequência. Em nome do progresso, em nome da civilização, do direito novo, a seita faz reivindicar, através dos seus jornais, através das associações que ela inspira, através daquelas em que ela tem afiliados, a abolição de tal ou qual instituição, ou o estabelecimento de tal outra. Quem ousaria opor-se ao progresso, à civilização? Com medo de parecerem retrógrados, católicos no parlamento, nos conselhos departamentais ou comunais, votam medidas contrárias à sua própria maneira de ser e de pensar, medidas que, ao tiranizarem seus irmãos, tiranizam a si próprios. Numa de suas visões, o apóstolo São João viu todos os povos seguirem, estupefatos, à besta, a qual o dragão dera seu poder e seu trono. Ela abriu uma boca da qual saíam palavras que pareciam significar grandes coisas. Datum est ei os loquens magna. Na realidade, eram blasfêmias contra Deus, contra seu tabernáculo e contra aqueles que habitam o céu da Igreja. Blasfêmias ad Deum, et tabernaculum Iesus, et eos qui in
cielo habitante. Acabamos de ouvir essas palavras grandiloquentes e conhecemos a estranha sedução que exercem sobre as multidões. Elas verdadeiramente constituem no significado que lhes é dado pela besta, blasfêmias que levam à morte as almas, que sabotam os fundamentos da sociedade civil e da sociedade religiosa e que querem aniquilar o reino de Deus sobre as criaturas. O cúmulo da astúcia desenvolvida pela besta e pelo dragão, quer dizer, pela maçonaria e por Satã, seu triunfo constitui em fazer crer e em fazer dizer que essas palavras foram tomadas do Evangelho e que, por intermédio delas, eles querem trazer o reino de nosso Senhor Jesus Cristo para a sociedade. O que existe de mais funesto para os povos após a Revolução, disse Sam Bonnet, é a língua que a criou. O que existe de mais temível após os revolucionários são os homens que empregam essa língua, cujas palavras são outras tantas sementes para a revolução. Não lancemos mais às multidões termos cujo sentido teológico e verdadeiro não lhes seja explicado. Eles não cessam de engendrar as ideias que mantêm as massas em ebulição e as arrancam ao dever da vida. Rejeitar altaneiramente a língua desleal, eis daqui para frente no que se reconhecerá o homem piedoso. Ó França, tu saberás que virão a ti homens piedosos quando pararem de te adular e de empregarem equívocos. Charles de Ribes também disse: somente a verdade reerguerá a França, e para que essa verdade produza seu efeito regenerador, a nobre língua francesa deverá também ela ser restaurada.